bem-vindos a mais um episódio da Combicast e dessa vez eu trouxe um amigo especialíssimo que mora no meu coração. Tô falando dele, Renan Guerra! Valeu, Caduzinho. E aí, obrigado meu pelo amigão? convite. Eu que agradeço, é uma honra estar te recebendo aqui. Sabe que você mora no meu coração, brother. Você também. Parabéns pela Kombi aqui, ficou muito legal. Acho que a ação aí que foi parceria lá já junto com o Atila, né? Que também, né, fez o... Puta, ficou show. Parabéns, parabéns. Agora ansioso pra estrear ela aqui. Opa! Mas antes da gente começar, queria agradecer aos meus patrocinadores. É claro, né? Tem que agradecer. Tá muito chique. Affinity, Acor, Wordcar e a Mutante que tá apoiando. E eu queria te pedir uma ajuda logo pra gente começar com o pé direito. Lógico. Pedir pra galera se inscrever no canal, deixar o like. Com certeza, meu. Assiste lá, curta, compartilha, comentem. E bora roda lá. a vinhetinha. Renanzão, conte-me como começou sua carreira dentro do automobilismo. Cara, minha família em si, né, parte do meu pai, dos meus tios, sempre tiveram oficina mecânica, né, mexeram com carro a vida inteira e começaram a brincar como um hobby, né, antigamente que era speed, baja, corrida na terra. E aí, no fim, eu acabei nascendo no meio, né? Desde pequeno, indo para o autódromo. Meu pai foi mais pro lado de equipe, né? Como mecânico e chefe de equipe. E eu acabei participando muito, né? Aqui, principalmente da parte do regional, do paulista, né? 1000 milhas. Desde pequenininho eu acabava acompanhando. Então, isso foi me deixando sempre no meio, né? Mas a gente sabe que não é um meio fácil, né? De entrar para correr. O kart, no começo, que eu só treinava, né? Eu fiquei treinando dos 6 aos 12, basicamente, só sem correr. Só treinava e meu pai que fazia o kart, então a gente economizava. E aí, com os 12 anos em diante, que eu comecei a fazer o campeonato mesmo de kart do Paulista. Pra valer. Pra valer. Que aí foi o Renato Marlia, que foi até meu primeiro preparador oficial, que hoje ele tem aí também a equipe dele aqui no Paulista com os turismo. E eu acabei dando essa sequência, fiquei até os 16 no kart. Aí dos 16 aí eu entrei para os lados dos carros com protótipos, que na época tinha o Spider, né, Spider Racing, e era uma categoria grande, passava, né, em televisão aberta, que se não me engano na época saiu com a Band, eu acho que era na Band, e na época nem tinha Band Esporte, era na Band mesmo, eu já sou velho já. Quantos anos? 36. Opa! Até que tá novinho, tá Até que novinho, né? Não, ainda dá pro gasto, É. ainda dá pro gasto. E então me ajudou a estar no momento certo da categoria, que é dali eu conheci pessoas que tinham possibilidade de correr em categorias maiores, em brasileiro, né, na época dos GTs. E aí foi onde que eu consegui dar um passo, né? Através do conhecimento dos pilotos que corriam nessa categoria, acabaram me levando para GT Brasil na época, né? Que aí foi onde eu comecei a correr de Maserati, né? Na época da GT4. E aí no ano seguinte já fui andar de Lamborghini, de GT3 e aí Só uns SLS. carrinhos aí, só uns carrinhos. E aí eu fui indo pro lado dos GTs, né? Apesar de gostava muito de pilotar o protótipo, que é muito mais pro lado do Fórmula, né? De pilotar. Que eu sempre gostei, o lado de protótipo e fórmula, assim, para pilotar. Acho que pro prazer do piloto acaba sendo mais legal. E só que no fim não tinha opção de escolha, né? Então a gente ia onde o pessoal chamava para correr, aonde que apareceu a oportunidade. Então quando eu comecei a correr de GT, realmente foi onde que abriu o leque, que aí meu nome começou a ser um pouco mais falado, né? Pelas equipes ali, porque querendo ou não, eu era o mais novo da GT participando. Mais novo? Era o piloto mais jovem de GT3 correndo e eu corria junto com Daniel Serra, Zonta, Pisonia, Ricardinho. Então eu era o único que basicamente era um piloto considerado profissional que não corria de Stock Car. Era basicamente era o único mesmo. Tinha um Stumpf na época só que ele corria não considerado como pro, ele andava junto com os gentlemen, mas que corria junto com os pros, eu era o único. Então isso foi bom pra mim, porque era difícil, né? Porque já começava no modo hard, né? Então com 18 para 19 anos eu já conseguia competir junto com esses caras, então que levou
acho que a régua, o meu nível também de piloto, né? Porque tinha que se dedicar muito para estar junto com os caras. E foi aí que me deu o start realmente para conhecer pessoas e continuar no automobilismo progredindo. Conheci o Elinho Castro Neves, o Elinho, que a gente teve o mesmo patrocinador, até quando teve a etapa do AMB, né, aqui em São Paulo, que foi preliminar, a GT foi preliminar da Fórmula Indy. E aí, nisso daí, ele junto com a irmã dele, né, a Kat, acabaram me conhecendo e tentou me levar para os Estados Unidos, para correr de Pro Mazda, tentar fazer o caminho da Indy. E só que aí é a mesma coisa, né? Sofremos com verba, não arrumamos verba completa, testamos em Indianápolis, fomos super bem, lideramos todos os treinos. Ah, você testou? Testando. O carro de Indy? Eu andei na Mazda. Não, testei de Mazda e Indy Lights. Me conta isso aí, pelo amor de Deus. Aí a gente chegou na equipe da Juntos, que é uma equipe que corre até hoje. Hoje ela tem até um carro de Indy, mas na época ela só tinha o Pro Mazda e Indy Lights. A equipe fantástica de um argentino, do Ricardo Juntos. Equipe muito boa, né? Aí eu cheguei lá com uma equipe muito boa e testar em Indianápolis, que era um sonho, né? A pista, eu acabei fazendo o circuito misto, né? Nesse treino oficial, que era o circuito que a Fórmula 1 corria, né? Era o circuito que pegava o oval, uma parte do oval, mas ao contrário. E eu acabei testando dos dois e foi legal pra caramba, tanto que a equipe, né, arrumou uma parte da verba para conseguir ir e tal, só que a gente não conseguiu completar essa verba e eu acabei voltando pro Brasil, ficando pro lado dos GTs. Só que ao mesmo tempo, assim, a carreira ela é cheia de altos e baixos, né, pro piloto, né? Assim, normalmente os contratos se arrumam de um ano, né? Normalmente tá chegando no final do ano, o piloto tá correndo atrás já pensando no ano que vem. E aí a gente acaba tendo esse ciclo, né, uma montanha-russa. E naquela época foi bem difícil para mim, porque como eu era o único piloto que não corria de Stock Car, quando a GT Brasil foi acabando aqui, eu fui ficando meio sem aonde ir. Porque assim, eu não queria, não é que nem queria, não tinha nem condição de estar numa Stock Light, mas ao mesmo tempo eu tinha condição de estar numa estoque principal, até pela visibilidade. E aí no fim a gente acabou não encaixando com o estoque principal, vai daqui, vai de lá. E aí eu acabei não conseguindo correr e aí eu fui acabando fazendo algumas etapas de Copa Petrobras de marcas, que existiu na época, que eram as trações dianteiras, né, que era legal pra caramba a categoria, era bem legal, que aí também andava os pilotos de Stock Car nela. Aí eu andei uma época de Ford Focus, aí andei de Renault Fluence, fui mudando, só que na verdade eu fui acabando pulando de galho em galho porque não tinha verba e eu ia onde o pessoal chamava pra ir. Aí eu só fui me estabilizar mesmo, melhor, foi quando realmente eu comecei a andar fazer coach na Porsche, que aí eu fiz a primeira etapa de Endurance da Porsche com o Chris Hahn, da Blau. E fomos super bens lá, ganhamos de 3 as 2 corridas, só que na última quebrou e aí a gente acabou não sendo campeão, porque o carro quebrou, tanto que as regras da Porsche mudaram para Endurance depois, porque ficava muito, tanto que hoje tem segmentos, né, no meio da prova, porque primeiro assim... segmento, segundo isso, segmento. porque aconteceu isso nesse primeiro, a gente ganhou tudo, só que aí na última que quebrou, aí já perde o título de cara, não tem como competir. Então você não podia quebrar nada, não podia bater nada, assim, não podia ter nenhum problema, porque senão você perdia o título. E aí não era tão justo, né, vamos falar, pelo conjunto do campeonato. E aí acabou mudando para os segmentos, que aí hoje eu acho que tá super certo, e a Porsche eu sou suspeito de falar, eu adoro andar lá, trabalhar lá. Os caras, você gosta de estar lá também, né? Gosto pra caramba. Lá em Portugal tava bem puxada a vida, né? Tava bem complicada a vida lá em Portugal. Mas você ganhou, né? Ganhou. O Pisani mandou super bem. Só que a Porsche abriu muito leque, assim, pra mim, até de visibilidade, porque a gente acaba, tendo horas com o carro, né? Eu faço shakedown lá, então você ganha quilometragem, porque o segredo é sempre assim, na minha cabeça, é nunca parar. Assim, você, não importa o carro que apareça pra você andar, você tem que topar e andar. Ainda mais se você tá numa fase meio instável, você tem que ter quilometragem, porque realmente, depois que você fica 1 ano, 2 anos parado, eu vejo que alguns pilotos param, quando volta, não é a mesma coisa. Não volta
entrar no ritmo. Até pegar o ritmo de novo. E eu sempre fui conhecido aqui no bastidor que eu andava de tudo, né? Uma época eu tava andando, do mesmo tempo que eu corria de Lamborghini, eu tava andando umas corridas de Fórmula 1600 aqui. Que tipo, loucura! Eu andei de kart cross, andava de gaiola. E isso pra mim sempre foi muito bom, porque, querendo ou não, um carro puxa o outro, sabe? Uma parte técnica que acontece em um, você relembra com o outro. Então isso sempre foi muito importante, sabe? Pra mim, essa parte de quilometragem. Então eu sempre andei muito. Por mais que às vezes eu não tava fazendo um campeonato completo, eu acabei andando muito. E na minha carreira, tanto que quando eu já corria de GT, eu era um piloto conhecido como GT, eu tive a oportunidade de andar fora na MRF, que era uma categoria de Fórmula, como se fosse um Fórmula Renault aqui. E aí eu andei no Bahrein, Qatar e New Delhi, que era preliminar da Fórmula 1 e da WEC. E só que assim, eu fui andar depois de mais velho, eu já tinha 22 anos, 23 anos na época para andar no Fórmula, e a cabeça do pessoal nessa categoria era ainda pensando em Fórmula 1, a molecada, assim. Só que apareceu as oportunidades depois, e assim, o Fórmula, que eu falei, eu sempre gostei. Apesar que eu fiz a etapa de Fórmula 3 aqui, na equipe que na época que o Raut conduzia, né, Juliano Raut? O irmão dele, na época que era o Rafael que andava. O Rafa que andava e eu era coach do Rafa. E aí teve uma etapa que ele se machucou, não na pista, fora da pista, e eu substituí ele aqui em Interlagos. E aí a gente ganhou nessa etapa, na Fórmula 3, que era da época do Pedro Piquet. E aí, aí a equipe na hora, ela falou, não, você vai pegar e você vai andar num outro Fórmula que a gente vai montar pra você e você termina o ano. Pra ajudar até a equipe com os resultados e tal. Então, e aí no fim eu acabei andando mais de Fórmula, um pouquinho mais velho do que quando era mais novo. É totalmente ao contrário, assim, né? Só que... Deu um looping, né? Dá um looping, né? Que eu falei, assim, eu sempre deixei as portas abertas, assim, né? Eu nunca fechei uma porta... Porque tem piloto que fala, não vou andar naquele carro, não gosto daquele tipo de carro. E na minha opinião, assim, o piloto que é profissional, ele tem que andar onde tem oportunidade. Lógico, vive disso, né? Tem que ser rentável para ele, lógico, né? Não ficar também só andando por andar. Mas você acaba tendo experiência e quilometragem faz muita diferença. Você tá sempre, toda semana andando, que até meus amigos perguntam, pô, mas e aí, você não tem simulador? Eu falo, cara, eu não tenho simulador. É no raiz. Pelo incrível que pareça, mas eu até gostaria de ter, só que eu não tenho tempo. Graças a Deus, eu não tenho tempo. Eu tô praticamente, desde Portugal, antes de Portugal eu já tava há quase 3 semanas sem final de semana. Aí foi pra Portugal, aí ficamos 3 semanas basicamente lá. Aí voltamos aqui pra WEC, também trabalhando. E estamos aqui de novo. Então não tem final de semana parado. Aí é o teste do carro da Stock. Inclusive, queria te perguntar sobre isso. Exatamente, pode perguntar o que você quiser. Como foi seu piloto de testes aí pra testar esse carro novo? Na verdade, Guido, foi um dos trabalhos mais complexos que eu tive na minha carreira, né? Porque a gente está acostumado a acertar carros que já existem, né? Então, normalmente você mexe numa barra, num setup de mola, amortecedor. E fazer um carro do zero, assim, você e preocupado que o Enzo, né, junto com o Lincoln, eles sempre priorizaram para mim, eles falaram, você tem que fazer um carro de qualidade para os pilotos terem prazer em pilotar. Porque era o grande quesito no passado, que era um carro, porque o Stock Car, assim, qualquer carro que você colocar no conjunto dos pilotos que correm na categoria, a corrida fica animal de qualquer jeito. Porque assim, o nível dos pilotos são muito altos, são muito competitivos, então... Só que assim, a Stock estava num momento que os carros já não viravam tão rápidos, era um carro que era difícil de andar, lento de curva, né? Era um carro muito técnico, era um carro que o piloto em si não tinha tanto prazer mais de pilotar, porque era um carro muito técnico. O legal era a competitividade da corrida, óbvio, mas era um carro técnico de pilotar e não tinha tanta velocidade. E o nosso desafio era esse, era a gente fazer um carro leve, um carro que tivesse mais downforce, que fizesse mais curvas, tanto de alta como de baixa, e que o piloto tivesse aquele prazer mesmo de acelerar, de querer frear lá dentro e de dar o pé antes. E é isso que acontece. É um carro que hoje, na média das pistas aí, tá em 3 segundos, né? 3 segundos e poucos, mais rápido. E é um carro que todo mundo que guiou o carro
carro, que fala, meu, o prazer em pilotar o carro é muito legal, porque é um carro, até mesmo que eles tiveram a experiência em Cascavel, que né, é uma pista totalmente de alta, e o carro virou muito rápido, assim, pro que é um carro de GT, né? Ele basicamente anda quase junto com um GT3, que é um carro que até proporcionalmente tem mais potência, né? O GT3 anda com pneu mais largo, né, do que um Stock Car nosso, e a gente já virou muito igual ao GT3. Então isso mostra o nível de qualidade de performance do carro. Competitividade. E aí é óbvio, é carro novo, eles ainda estão buscando evoluções, né? E o carro, e a gente não parou de testar até hoje. Até hoje a gente está treinando com o carro, buscando evoluções, acertos de BOP, né? A gente faz muito treinos esporádicos assim, vamos testar com o carro mais pesado, vamos treinar com o carro mais leve, vamos treinar com o carro mais alto, com o carro mais baixo, até buscando uns futuros, né, equalizações, né, de performance com os carros. Então mas foi um desafio muito grande, eu fiquei muito feliz em poder fazer parte disso. Não é fácil, eu falei assim, eu acho que não sei se eu conheceria outras pessoas que topassem fazer um desafio tão grande assim, de querer construir um carro do zero, que nem o Lincoln e o Enzo quiseram fazer. É praticamente uma loucura, né? Porque é muito complexo, são muitos itens, é absurdamente muitas assim. nuances, né? É muito detalhe, cara, é muito detalhe. E no fim, assim, graças a Deus, a gente tá com um carro rápido, estamos numa evolução, os carros estão realmente numa crescente, estamos buscando ainda mais equalização, né, para estar mais justo ainda com todos os pilotos. E é aquilo, né? E não tem jeito, quando você só vai ter a prova quando colocar todo mundo junto para correr. E é isso que a gente está passando. Agora, quando tá todo mundo junto para correr, que a gente vai saber coisas para melhorar, coisas para voltar atrás, e assim vamos levando, sabe? Mas cada etapa que passa tá evoluindo. Legal, valeu, Renan. Caduzinho, obrigado. Muito obrigado, viu? Adorei te entrevistar. Que isso? Uma das entrevistas mais shows técnicas com piloto do calibre Obrigado, que você é. viu? Excelente. Muito obrigado pelo carinho. Que isso? Quero te agradecer demais. E você tá de parabéns, de parabéns pelo trabalho, por toda a dedicação ao nosso esporte. A gente tem que valorizar pessoas que nem você, assim, que amam o nosso esporte e que dá visibilidade para ele. Então a gente precisa de mais pessoas assim. E você tá na primeira fila ali, você tá no passo à frente da galera, então... Eu gosto muito do automobilismo. Tamo junto, é isso aí. Então o que a gente puder ajudar, tamo junto. Tamo junto. Você também, Caduzinho. Que precisar, só falar. Valeu, galera. Tamo junto e acompanha os próximos episódios. Valeu!